O vento varre as areias do deserto, sussurrando um segredo que talvez você também carregue no silêncio da sua alma. O medo de ser esquecido, o medo de desaparecer. Imagine uma nação inteira, milhões de vidas, sonhos, famílias e histórias, simplesmente sumindo do mapa da história humana. Não foi uma catástrofe natural súbita que os engoliu, nem uma guerra de extermínio que não deixou sobreviventes. Foi algo muito mais profundo e perturbador. Foi um silêncio que se arrastou por séculos. Um mistério que ecoa até os dias de hoje e nos faz questionar: para onde foram as 10 tribos de Israel? Mas antes de buscarmos o paradeiro físico desses homens e mulheres, precisamos encarar uma pergunta muito mais urgente para a sua vida hoje. Como alguém chega ao ponto de perder a própria identidade? Como é possível que um povo escolhido, que viu o mar se abrir e ouviu a voz de Deus no Sinai, tenha se tornado um povo perdido? Antes de mergulharmos nas profundezas deste enigma, convido você a se inscrever no canal Escritura Infinita. Aqui, nós não apenas lemos o passado, nós buscamos as chaves espirituais que abrem as portas do seu presente. Junte-se a esta comunidade de buscadores da verdade. Para entender o desaparecimento, precisamos voltar ao momento em que a rachadura começou. A nação de Israel, sob o comando de Davi e Salomão, era o farol do mundo. Mas a unidade é um cristal precioso e frágil. Após a morte de Salomão, o peso dos impostos e a dureza do coração de seu filho Roboão criaram o cenário perfeito para a ruptura. Jeroboão, um homem que outrora fora servo de Salomão, levantou-se com uma promessa de liberdade, mas liderou 10 das 12 tribos para longe da linhagem de Davi. Aqui reside o primeiro ensinamento vital para a sua vida. Toda divisão externa é apenas o resultado de uma divisão que já aconteceu dentro do coração. Jeroboão estabeleceu o reino do norte, com capital em Samaria, enquanto Judá e Benjamim permaneceram no sul. O que parecia ser apenas uma manobra política era, na verdade, o início de uma fragmentação espiritual. Quantas vezes na sua vida você rompeu laços, abandonou propósitos ou se afastou de caminhos seguros achando que estava indo em direção à liberdade, quando, na verdade, estava apenas fugindo da sua verdadeira essência? Jeroboão tinha um problema. O centro da fé, o templo de Deus, ficava em Jerusalém, no território do seu rival. Ele temeu que se o povo subisse para adorar ao Senhor, os corações deles voltariam para a casa de Davi e ele perderia o trono. O medo é um conselheiro terrível. Movido por essa insegurança, Jeroboão tomou uma decisão que selaria o destino de milhões. Ele fabricou 2 bezerros de ouro e os colocou em Betel e em Dan. Ele disse ao povo: "Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito." 1 Reis 12:28. Isso não foi apenas um erro religioso, foi uma traição de identidade. Ele ofereceu um atalho para Deus. Ele ofereceu uma religião de conveniência que não exigia viagens longas, nem sacrifícios verdadeiros. Traga isso para o seu dia a dia. O que são os seus bezerros de ouro? São as seguranças falsas que você constrói para não ter que depender totalmente de Deus. É a busca por aprovação, o acúmulo de bens ou o controle excessivo sobre o futuro. Toda vez que trocamos o eterno pelo imediato por medo de perder o controle, começamos a nos perder de nós mesmos. Deus não assistiu a essa queda em silêncio. Durante séculos, ele enviou sentinelas. Imagine a cena: Elias confrontando os profetas de Baal no Monte Carmelo, com o fogo caindo do céu para provar quem era o verdadeiro Deus. Imagine Eliseu operando milagres que desafiavam as leis da natureza, ou Amós, o boiadeiro, saindo do campo para denunciar a corrupção de uma elite que vendia o justo por um par de sandálias. Ou ainda Oséias, cuja própria vida foi uma parábola dolorosa do amor de Deus por uma nação infiel. As vozes desses profetas ecoaram pelos vales de Samaria e pelas colinas de Efraim. Eles não falavam de religião teórica. Eles gritavam contra a injustiça, contra o sacrifício de crianças aos ídolos, contra o sincretismo que transformou o povo santo em apenas mais um povo entre os pagãos. Mas Israel endureceu o pescoço. Eles preferiram o conforto da mentira ao desconforto da verdade. A lição aqui é solene. O silêncio de Deus em certas fases da sua vida não é indiferença. Muitas vezes é o peso da sua própria escolha de não querer ouvir. Porque o Senhor testemunhou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: "Voltai-vos de vossos maus caminhos,
porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz. 2 Reis 17, 13, 14. Deus respeita tanto a sua vontade, que permite que você siga o caminho que escolheu, mesmo que esse caminho leve ao deserto. Enquanto Israel se perdia em suas festas idólatras, no horizonte surgia uma sombra colossal, o Império Assírio. Os assírios não eram apenas guerreiros, eles eram especialistas em terror e engenharia social. Diferente de outros impérios que apenas cobravam impostos, a Assíria tinha uma política de desraizamento. Eles sabiam que, para dominar um povo para sempre, era preciso apagar sua memória. A disciplina divina veio em fases, como um aviso que vai ficando mais alto. Primeiro, em 732 a.C., Tiglat-Pileser III invadiu e levou as tribos transjordânicas e da Galileia. Reuben, Gade e a metade de Manassés foram os primeiros a sentir o frio das correntes. Foram levados para terras distantes, onde o idioma era estranho e o Deus de seus pais parecia um eco distante. Finalmente, em 722 a.C., após um cerco agonizante de 3 anos, Samaria caiu sob o poder de Sargão II. O relato em 2 Reis 17:6 é a certidão de óbito político do Reino do Norte. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e fê-los habitar em Hala e em Rabor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Não foram apenas soldados, foram cerca de 1 milhão de pessoas, homens, mulheres, idosos e crianças. Imagine a poeira das estradas sendo levantada por pés cansados, o choro das mães que viam suas terras serem dadas a estrangeiros. A Bíblia diz que Deus os removeu de sua presença. Mas para onde? Os assírios espalharam os hebreus por Halá, Rabor e pelas cidades dos Medos. O objetivo era a assimilação total. Eles queriam que o hebreu se casasse com a estrangeira, que o filho do israelita falasse o idioma assírio e adorasse os deuses da Mesopotâmia. E, em grande parte, o plano funcionou aos olhos humanos. Sem templo, sem sacerdócio organizado e longe da terra prometida, muitos se entregaram ao esquecimento. É aqui que o mistério se torna pessoal. Muitos dizem que as 10 tribos desapareceram porque se tornaram parte das nações. Elas diluíram seu sangue e sua cultura, mas a verdade bíblica é mais poderosa que a genética humana. Pense na sua vida. Você pode estar em um ambiente que tenta te rotular, que tenta te forçar a ser como todo mundo, que tenta apagar seus valores e sua fé. O mundo é uma Assíria constante, tentando diluir quem você é em Cristo. Mas, assim como aconteceu com as tribos, há algo em você que o mundo não pode apagar, porque não foi o mundo quem deu. A questão então se torna, se eles foram assimilados, eles deixaram de ser Israel? A história secular diz que sim, mas a Bíblia diz que não. Em Isaías 11:11, há uma promessa de tirar o fôlego, e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que restar da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Deus está dizendo que, mesmo que um homem esqueça que é israelita, Deus não esquece que aquele homem pertence a ele. Essa semente foi espalhada como fermento na massa. Ao longo dos séculos, começaram a surgir relatos de grupos em lugares improváveis, que guardavam costumes estranhos. Nas montanhas do Afeganistão, entre as tribos Pashtun, há quem guarde leis de pureza e use vestes que lembram os antigos sacerdotes. Na Índia, os Bene Israel afirmam ter chegado por mar após a perseguição. Na Etiópia, os Beta Israel preservaram o Antigo Testamento por milênios, isolados do restante do mundo judaico. Essas comunidades são como cápsulas do tempo espirituais. Elas provam que mesmo quando o povo é infiel, a fidelidade de Deus é uma rocha inabalável. O ensinamento para você é este: Deus tem um plano de recuperação para tudo o que o inimigo tentou dispersar na sua vida. Se ele sabe onde está cada descendente de Naftali ou de Zebulon, após 2.700 anos, você realmente acha que ele perdeu você de vista no meio da sua crise atual? Quando chegamos ao tempo de Jesus, o mistério das 10 tribos era uma parte viva da esperança messiânica. No século I, Tiago começa sua carta endereçando-a às 12 tribos que andam dispersas. Tiago 1:1.
Ele não escreveu para um mito ou para uma ficção. Ele escreveu para pessoas reais que sabiam de sua linhagem. O próprio Jesus, em um momento de profunda revelação, declarou: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Jesus não estava apenas buscando pessoas que moravam na Galileia. Ele estava iniciando um processo de restauração que ia além das fronteiras de Judá. Ele veio para reunir o que foi quebrado. A dispersão das 10 tribos, embora tenha sido um julgamento, foi transformada por Deus em uma estratégia missionária. Onde quer que um israelita perdido estivesse, ali havia uma semente do conhecimento do Deus único. Quando os apóstolos saíram pregando o Evangelho, eles encontraram sinagogas e comunidades preparadas pela história. Deus usou o exílio para preparar o caminho para a salvação. Então, para onde foram 1 milhão de hebreus? Eles foram para o mundo, para que o mundo pudesse ser alcançado pela promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles não estão perdidos. Eles estão aguardando o tempo da restauração final. Eles são a prova viva de que a soberania de Deus é maior que qualquer império humano, maior que a Assíria, maior que o esquecimento. A história das 10 tribos perdidas é a sua história sempre que você se sente desconectado de Deus. É um lembrete de que a desobediência traz a dispersão, o vazio e a perda de rumo. Mas, acima de tudo, é o testemunho de que Deus nunca desiste de buscar o que é dele. A profecia de Ezequiel sobre os ossos secos que ganham vida é para as 12 tribos, e é para você também. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e morreu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ezequiel 37, 11. Mas Deus responde: eu vos restaurarei. Sua identidade não é definida pelo que você faz, ou por onde você mora, ou pelo que as pessoas dizem que você é. Sua identidade está selada na palavra daquele que te criou. Se você se sente disperso, se sente que sua vida é um quebra-cabeça com peças faltando, saiba que existe um Deus que está reunindo o que foi espalhado. O mistério das 10 tribos termina com uma promessa de retorno. E o seu mistério pessoal termina quando você volta para a presença do Pai. Não se perca mais nos bezerros de ouro deste mundo. Volte-se para a verdade pura e inalterada das Escrituras. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe clareza para a sua caminhada, convido você a explorar mais profundamente esses mistérios em nossa playlist exclusiva do canal Escritura Infinita. Lá, cada vídeo é um convite para você reencontrar a sua verdadeira identidade na Palavra de Deus. Clique no link que aparece na tela e vamos continuar essa jornada de descoberta e vida. Que o Senhor de Israel ilumine o seu caminho.